Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, sexta-feira, dia 21 de março de 2025, segunda semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C, ano de São Lucas. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos de 3 a 4, versículos de 12 a 13a, versículos 17b a 28. Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que todos eles, odiava e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com o rebanho em Siquém. Vem e vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás dos seus irmãos e encontrou em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rube, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis o sangue, mas lançai naquela cisterna do deserto, e não os toque com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas e pegaram nele e lançaram numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar o nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar as nossas mãos por ele. É nosso irmão e é nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes medianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata venderam aos ismaelitas. E estes levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104, versículos 16 a 17, versículos 18 a 19, versículos 20 a 21. Lembrai sempre das maravilhas do Senhor, lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra, e os privou de todo o pão que o sustentava. O homem enviará à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre guilhões e amarraram o seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previa a palavra do Senhor, que lhe deu razão. Lembrai-os sempre das maravilhas do Senhor, lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Ordenou então ao rei que libertasse, e o soberano das nações mandou soltá-lo e fez dele o senhor de suas casas, e de todos os seus bens o despeseiro. Lembrai-vos sempre das maravilhas do Senhor, lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Deus o mudo tanto amou que lhe deu o seu próprio Filho para que todos que nele crê encontrem a vida eterna. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e versículos 45 a 46. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe do sacerdote,
E aos anciões do povo disse-lhes: Escutai esta outra palavra. Um certo proprietário plantou uma vinha por uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois arrendou-a ao vinhateiro e viajou para o estrangeiro. Quando chegou no tempo da colheita, o proprietário mandou que os empregados e os vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, encarregaram os empregados e espancaram a um, mataram o outro e o terceiro apredejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número dos que o primeiro, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando ao mesmo filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, veram o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo. Tomaram posse da sua herança e então apanharam o filho e jogaram para fora da vinha e o mataram. Os que fora com esses vinhateiros. O sumo sacerdote e os anciões do povo responderam: com certeza mandaram matar de modo violento esses perversos e arredaram a vieira a outros vinhateiros que lhe entregaram os frutos do tempo certo. Então Jesus lhe disse: Vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornaram-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino dos Deus vos será tirado e será entregue ao povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois eles consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Nessa liturgia, somos convidados a refletir sobre a leitura que acabamos de ouvir. Portanto, na primeira leitura, como no Evangelho, no livro do Gênesis, somos apresentados a história de José, um jovem amado por seu pai Israel, de forma especial. Os seus irmãos, movidos pela inveja e pelo ciúme, tramaram contra ele, chegando ao ponto de vendê-lo como escravo. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, transformava essa situação difícil em um plano de salvação para o próprio José e para a sua família. No Salmo responsorial, o salmista nos fala que mandou vir então a fome sobre a terra e o privou de todo o pão que sustentava o homem, e enviará à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertam aos seus pés entre os grilhões e amarraram o seu pescoço com correntes, até que os cumprisse o que previa a palavra do Senhor, lhe deu razão. Ordenou então ao rei que o libertasse, e o soberano das nações mandou soltá-lo e fez dele o senhor de sua casa e de todos seus bens o despeseiro. Já no Evangelho narrado por São Mateus, Jesus nos apresenta a parábola do vinhateiro maus, que se recusaram a entregar os frutos do dono da vinha, chegando ao extremo de matar o seu próprio filho. Essa história nos convida a refletir sobre a responsabilidade que temos com os cristãos de produzir frutos dignos do reino de Deus, reconhecendo a presença de Cristo em nossa vida e acolhendo os seus ensinamentos. Assim como José, o filho do proprietário da vinha, Jesus Cristo também foi rejeitado e morto pelos homens, mas ressuscitou para nos trazer a esperança de vida eterna, que possamos, através da meditação das Escrituras, da celebração dos sacramentos, abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus, colocando-a em prática em nossa vida diária.
produzindo frutos de amor, misericórdia e justiça. Que a Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, interceda por nós junto ao seu Filho, para que tenhamos a coragem e a fé necessária para seguir o seu exemplo e testemunhar o Evangelho em nosso meio, na Santa Amada Igreja Católica. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós, dê a graça de vivermos em sua presença todos os dias de nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.